você já terminou de jantar e bateu aquela vontade de comer um docinho, um chocolate, você foi lá na geladeira, abriu, olhou, procurou alguma outra coisa para comer, porque parece que falta algo. Talvez o que você está experimentando é o que eu chamo de fome emocional. Exatamente. Tem a fome do estômago, que é aquela fome que é física mesmo, né? O seu corpo te pede comida, mas tem a fome emocional, que não nasce do estômago. Vem descobrir as fomes emocionais. Nessa live eu vou te falar sobre a fome que nasce da carência. Mulher, só quando você entender, ouvir o que essa fome está querendo te dizer, é que você de fato vai conseguir emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Vem que eu quero te explicar como que isso acontece. Bom dia! Deixa eu esperar as mulheres que vão conseguir entrar aqui junto comigo. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. Deixa eu tomar um café aqui. Aceita? Bom dia, bom dia. Pois é, me conta. Isso já aconteceu com você? Isso está acontecendo com você? Você quer muito emagrecer. Você tá aí 10, 20, 30 quilos acima do peso que você deseja estar. Você está aí seguindo, né, se esforçando para seguir uma dieta. Você foi lá na Nutri, você compra os ingredientes. Na sua casa já tem alimentação saudável. Você come, você consegue durante o dia ali se manter mais fiel ali à dieta. Só que chega em determinados horários do dia, parece que tem uma coisa diferente, parece que vem uma vontade que às vezes em outros momentos do dia não tem. E aí você vai lá e come. Suane, é só de vez em quando. Então, será mesmo que é só de vez em quando? Porque se você está acima do peso que você deseja estar, 5, 10, 20, 30 a mais, não é só de vez em quando que está acontecendo. Isso está comprometendo o seu resultado. Só que você não sabe o que é que está acontecendo. Porque muita mulher fala pra mim bem assim, bem-vinda, Adriana. Muita mulher fala pra mim bem assim, Suane, eu não entendo por que isso acontece. Eu sei que ela não entende, eu sei que vocês não entendem o que acontece. Porque o que a gente escuta muito, né, ainda mais aqui no Instagram, é que você não tem força de vontade, então você não quer mesmo. Então, né, e não é isso. Eu trabalho exatamente isso com as mulheres. Existe uma fome que não é física, que não é do estômago. É uma fome de dentro. É uma fome emocional. E enquanto a gente não nomeia essa fome, enquanto a gente não põe luz sobre isso, não tem o que fazer. Você fica achando que não consegue, você fica achando que fracassa, só que não é. O que acontece é que você ainda não sabe o segredo, você ainda não sabe o que é que está acontecendo aí dentro de você. Mas fica aqui comigo, porque hoje você vai saber, hoje você vai descobrir o que é essa fome emocional que nasce das carências emocionais. Existem outras fomes? Existem. E eu vou te contar sobre elas também nas próximas lives. Eu vou fazer uma série de lives onde eu vou te contar sobre essas fomes. E qual que é o seu papel que está aqui? Ouvir, se permitir perceber o que é que eu estou te contando e fazer uma autoanálise. Vê aí na sua casa, né? Lembra aí de como é na sua vida e identifica, anota. Eu vou ao longo das lives trazer para você essas fomes. Você vai me ouvir com honestidade, com sinceridade, com humildade de alguém que sabe que não sabe alguma coisa e que quer descobrir para poder fazer diferente, para poder ter o emagrecimento que você tanto deseja.
E aí você vai, pega o papelzinho, pega uma caneta, você vai me escutar e você vai falar, essa aqui parece que é o que está acontecendo comigo. Talvez não vão ser todas. Talvez você vai perceber uma, duas, três, que são um pouco mais, Suane, é isso. É isso que está acontecendo aqui. Mulher, e aí com isso, você tem nas mãos a chance, talvez pela primeira vez na sua vida, você vai ter nas mãos a chance de você de fato conquistar o emagrecimento definitivo, de forma leve e sustentável. Eu acredito que o emagrecimento sustentável e definitivo é esse que vem de dentro para fora. É esse que você se conhece. É esse que você passa a se cuidar, passa a se perceber. Porque a vida é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros. Então você precisa se desenvolver, você precisa olhar para você, perceber os sinais para ir fazendo os ajustes. E aí o emagrecimento ele vai ser uma consequência inevitável, porque você fez o processo antes de se ouvir, de se conhecer, de se perceber e então agir. Bem-vinda, Anne, seja muito bem-vinda, mulheres. É um prazer ter vocês aqui. Então é isso, falei pra você que existe a fome física, que é aquela que você sabe, você conhece, você come. Mas existe a fome emocional, que é aquela que não vem do estômago, que é aquela que fica pedindo para você continuar comendo. Servir um pouco mais do suco do refrigerante, depois da janta abrir ali um pacotinho de biscoito recheado. Ah, eu tô com vontade de tomar aquela caixinha de Toddy, aqui em Minas a gente chama de chocomil, de todinho. Eu tô numa vontade de tomar aquilo. Pois é, você vai entender aqui na live que isso não é fome do estômago, isso é uma fome emocional. Combinado? Quem é que passa por isso aqui? Compartilha comigo aqui. Quem é que às vezes do nada tem vontade de comer? Tô com vontade de comer um bolo, tô com vontade de comer um chocolate, tô com vontade do quê? Compartilha comigo, mulher. Se isso acontece com você, é porque você tem que estar aqui mesmo nessa live para descobrir o que está aí por detrás dessa fome que nasce na carência. Então, o que é fome emocional, Suane? Você está falando para mim que tem a fome física, que é aquela que eu comi e estou satisfeita, mas tem uma fome emocional. Exatamente. Então vamos lá. Quando você, mulher, quando o seu cérebro, quando você sente uma emoção, quando você está experimentando ali um sentimento difícil, por exemplo, uma solidão, um cansaço, uma ansiedade, um dia difícil, sabe? Quando você experimenta isso, o seu cérebro, ele procura aliviar isso de alguma forma, de forma rápida. O seu cérebro procura te proteger, o seu cérebro procura te salvar da experiência, da emoção, do sentimento desconfortável. E o que ele faz? Muitas vezes ele busca na comida satisfazer essa necessidade emocional. Suane, mas por que danado o meu cérebro busca na comida? Por que ele busca no chocolate? Por que ele busca no refrigerante, no açúcar, no bolo, no macarrão? Por que, Suane, que o meu cérebro busca nisso? Porque a comida, ela tem 3 características que facilitam um bem-estar. Exatamente. A comida, ela dá prazer. Vamos ser honesta? A comida, você tem um prazer. Você come algo super palatável, você coloca aquilo na boca, é uma explosão de sensação. É uma mistura de açúcar com gordura, com trigo, com leite, com manteiga, enfim. É uma sensação que a boca, né, as nossas... perdi o nome, esqueci. A língua ali,
ela recebe aquela carga grande de substância, né, de ingredientes, e aquilo dispara uma sensação de prazer. Bem-vinda, Laura! Então, a comida oferece isso. A comida te dá isso, gente! Papila gustativa, obrigada! Exatamente. Então, quando uma comida dessa entra na nossa boca, entra em contato com a papila gustativa, aquilo desperta dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro, prazer. Isso é real, por isso que você come. Então, vamos lá, para quem chegou agora, deixa eu pegar o raciocínio, voltar aqui o raciocínio do início. Existe a fome física, existe a fome emocional. Como que funciona a fome emocional? Vamos lá, você teve um dia difícil, você está lidando com emoções, ansiedade, solidão, tristeza, cansaço, certo? O seu cérebro quer aliviar essas emoções. Com isso, ele busca algo para te fazer aliviar essas sensações. E por que ele usa a comida? Existe, claro, algo na sua história que você vai começar a entender aqui, mas é porque isso também é fisiológico. Quando a comida super palatável entra em contato com as suas papilas gustativas, isso te dá prazer. Qual é uma outra característica da comida? A comida é disponível. Tá fácil. É fácil você ir no supermercado comprar algo, é fácil você entrar na padaria e comprar, é fácil você, dentro da sua casa, você já tem todos os ingredientes para fazer. A comida é algo disponível, é algo prático, é fácil de ter. Então, o cérebro usa isso. E além de ser palatável, além da comida ser algo prático, disponível, ela libera uma sensação de conforto imediato no seu corpo. Então, é por isso, mulher, que o seu cérebro encontrou até agora na comida uma maneira de você lidar com as suas emoções. Então, essa vontade, essa fome emocional e usar a comida não é à toa. Isso vem porque você tem necessidades humanas internas que precisam ser satisfeitas e o seu cérebro buscou na comida satisfazer. E por que ele buscou na comida satisfazer? Porque a comida dá prazer, porque a comida está disponível e quando você come, você tem uma sensação imediata de conforto. Então por isso que o seu cérebro é inteligente. É por isso que ele te entrega isso, é por isso que você vai lá na comida. Então vamos lá, Suane, vamos entender, tá, Suane? Entendi. Vamos para as fomes, então? Porque eu valorizo o seu tempo e eu sei que hoje é sexta-feira e terminando aqui você ainda tem muito compromisso para cuidar aí na sua vida. Então vamos lá? A primeira fome que eu quero trazer para você, mulher, é a fome de afeto. Então, pega aí o papel, lembra eu falei, o papel, a caneta, e começa a perceber. Fica na postura de alguém curiosa, que veio para a live querendo descobrir o que é que está acontecendo aí no seu caso, que está 5, 10, 20 quilos acima do peso, que está fazendo dieta, mas que não está conseguindo emagrecer, ou até consegue emagrecer e daí a pouco volta a engordar tudo de novo. Então vem para a postura de alguém que quer descobrir o que é que está acontecendo, o que está por detrás disso. E aí você vai ouvir o que eu vou trazer. Você vai perceber aí, você vai fazer uma autoanálise e você vai anotar. Deixa eu anotar aqui, parece que comigo está acontecendo isso. Parece que a minha fome é disso. Então a primeira fome que eu vou compartilhar com você, mulher, é a fome de afeto. Então, como que isso acontece? Sabe quando você tem... do nada, você sente vontade, assim, de comer aquele bolinho caseiro? O que você sente vontade de comer, assim, do nada? É aquele tropeiro. Aquele chocolatezinho quente. Aquela caixinha do Toddy. Quando você sente vontade de comer essas comidas quentes, pastosas, assim, do nada, isso pode estar indicando que você está com fome de afeto. Porque
todos nós temos uma necessidade humana de acolhimento. Todos nós temos. De carinho. E às vezes a gente não percebe que tá faltando isso. Então vamos supor, tá? Você teve um dia difícil, você teve aí um dia, e o seu cérebro falou assim: eu tô querendo sentir aquilo lá, eu tô querendo lembrar daquilo que eu sentia lá quando eu era uma criança. Aí o seu cérebro traz pra você aquela vontade, porque o nosso cérebro, ele ama associações. O nosso cérebro, ele associa as coisas. Então, ele associa o alimento a uma experiência. Então, tem coisas que você gosta de comer e que você não consegue dizer não dentro do seu processo de emagrecimento, porque elas são memórias afetivas. Tem a ver com alguma coisa da sua infância, tem a ver talvez com a casa da sua avó, tem a ver com alguém que preparava aquele alimento para você. E aí, quando você come, o seu cérebro te leva lá no passado. Então, quando tá faltando afeto, quando tá faltando acolhimento para você, mulher, nesses momentos, o seu cérebro, ele faz você sentir vontade de comer a comida de vó. É o arrozinho, é o bombom, é o quê? Só você sabe. Quais são os alimentos que você não consegue dizer não? Que você quer emagrecer, mas que toda semana tá lá você comendo 1, 2, 3, 4 pedaços daquilo. É um bolo, é o quê? É o pão. Eu tenho uma cliente que falava assim pra mim: Suane, a vida inteira eu comi pão francês. E eu comia, era 3, 4, não era um só. Ela falava bem assim pra mim. Eu comia era 4. Dentro de um processo de emagrecimento, você comer 4 pães francês dia a dia, no café, que é o costume aqui em Minas Gerais, não sei aí, mas aqui em Minas Gerais, tem culturalmente, come pão de manhã e come pão no café da tarde. Então, uma mulher que está 10, 20, 30 quilos acima do peso e quer emagrecer, comer 4 pães de sal no café da manhã e à tarde comer mais 2 pães de sal, isso compromete o processo de emagrecimento. E aí ela se deu conta que a vontade de comer aquele pão não era porque o pão é o melhor alimento para comer. Não é porque ela estava com fome de comer e aí o pão ia matar a fome. É porque ela cresceu numa cidade lá no interior do Maranhão e ela foi criada dentro de uma padaria. Então, desde pequena, ela viu o vô, a avó fazendo pão, o cheiro do pão assando, saía aquele pão quente e ela comia. Aí hoje, na vida adulta, ela sente vontade. Quando ela come aquilo traz para ela afeto, traz para ela acolhimento. Tá vendo como que não é sobre a comida? É como a gente precisa entender o que essa comida tá contando para nós. O que essa vontade de comer tá contando para nós. Então, se no presente, se na sua vida hoje aí, tá faltando acolhimento para você, mulher, se tá faltando isso, o seu cérebro tá fazendo você querer comer aquelas comidas com memória afetiva. E aí você come essas comidas. Não é que você come uma vez, um pedaço. É que você fica com uma necessidade emocional de comer isso, atrapalhando o seu processo de emagrecimento, atrapalhando você ter o seu resultado. E você pode estar tendo hoje, então, fome de afeto, fome de acolhimento. Só você sabe. Então, percebe, faz sentido para você? Vai lembrando aí como que tá os últimos dias, os últimos meses. Escreve aí, Suane, essa fome, afeto, e anota. Porque aí você vai começar ao longo das lives que eu for trazer, você vai anotando todas elas. Qual é que você percebe que pode estar sendo aí para você a fome?
E aí depois disso eu vou te ajudar a saber como você pode regular essa sensação de fome emocional, de acolhimento, por exemplo. E eu vou te ensinar ferramentas para conseguir dizer não a alimentos que sim tem memória afetiva, sim você pode comer porque você é uma mulher livre, só que você vai escolher comer esses alimentos de forma estratégica, sem que isso comprometa o seu processo do tão sonhado emagrecimento definitivo. Bem-vinda, Pamela! Vamos para a nossa próxima fome? A próxima fome, mulher, que eu quero trazer para você, eu quero que você perceba, é a fome de solidão. Isso, fome de solidão. Essa vontade de comer, né, que vem dessa solidão, ela costuma aparecer, por exemplo, quando, vamos lá, você chegou em casa e você tá sozinha. Você chega em casa, você passou o dia inteiro no trabalho, passou o dia inteiro fazendo coisas na rua. E aí quando você chega em casa, a casa tá aquele silêncio. Tá quieta. E aquilo parece que o silêncio te incomoda. E aí vem a vontade de querer comer. A fome de solidão, ela aparece quando a gente tem dificuldade de lidar com o silêncio, de lidar com o vazio. Eu não tenho nada aqui para fazer e aí parece que eu não consigo tolerar o silêncio e para isso eu busco comida. Bom dia, lindona. E aí eu busco comida. Sabe também em outros momentos que isso aparece, além de, por exemplo, no final de um dia de trabalho? Por exemplo, o seu marido saiu para jogar bola. Muitas clientes já relataram isso para mim. O seu marido saiu para jogar bola. Você é uma pessoa que é você e o seu marido o dia todo. De manhã, de tarde, de noite. Ele é o seu parceiro de vida. Sua vida está totalmente atrelaçada a ele nas dinâmicas, no dia a dia. Vocês fazem as coisas juntos. E aí chegou sexta-feira à noite, seu marido pegou a chuteira dele, a camisetinha e foi pro futebol com os homens. Você fica em casa sozinha. Aquilo é extremamente desconfortante. Você pode até assim, Suane, não, eu gosto de ficar sozinha. Sim, você gosta de ficar sozinha. Mas vamos mais fundo, percebe se quando você tá sozinha, ele foi lá pro futebol e você ficou, se você começar a comer, a abrir a geladeira, caçar alguma coisa, pedir, ele vai jogar bola, então eu vou pedir. Vou ligar, nem é telefone mais, né, gente? Vou pedir aqui no aplicativo, vou pedir aquele lanche, porque eu vou comer, tô aqui só. E aí, isso acontece? Muitas mulheres relatam isso pra mim. Suane, quando chega sexta-feira que meu marido vai pro futebol, é o momento que eu mais como. Ou então você tem uma vida, né, também, já tiveram clientes que me contaram assim, Suane, eu tenho uma vida super movimentada. Eu trabalho durante a semana, final de semana eu saio e é super movimentada. Só que, vez ou outra, não tem programa, ninguém te chamou pra ir fazer nada. E aí, você fica só. E aí aquela sensação de, já que eu não vou sair, já que eu não tenho nada pra fazer, eu vou comer. Então é o meu momento. Eu vou pedir a pizza, vou tomar aquele chocolate quente, vou abrir a caixa de chocolate e comer ela toda. E aí você senta e come uma caixa toda. E aí você come o biscoito e come todo. Aí você passou na padaria e comprou a fatia toda. E aí você não sabe por quê. Eu tô te contando. A fome de solidão. É quando você não consegue gerenciar essa sensação de estar sozinha. Você precisa distrair a sua mente, você precisa preencher o silêncio. E o seu cérebro, como eu te contei agora há pouco, ele busca na comida satisfazer, anestesiar, fugir desse desconforto de solidão. Então, analisa aí, mulher, me conta.
Você está num processo de emagrecimento, você quer emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos. Você consegue seguir a dieta aí no dia a dia, tá dando certo. Mas quando você fica sozinha, é a hora que você começa a comer. No final do dia, ou seja, à tarde. Sua criança foi para a escola, seu marido foi para o trabalho. Aí daquela horinha ali, 3 horas da tarde, do nada, dá aquela vontade de comer. Você já acabou de... Mas dá aquela vontade, aí você fala, eu não tenho força de vontade. Eu não dou conta, não é pra mim. É porque eu comi pouco. Eu comi pouco e por isso que eu tô com vontade de comer. Não, não é. É porque você não está sabendo lidar com a solidão. Você não está sabendo lidar com esse desconforto. E o seu cérebro busca na comida satisfazer essa necessidade humana. Esses dias aqui em casa aconteceu algo que eu acho que ilustra essa questão. Minha filha, a gente sentado na mesa, chegou da escola lá e o prato na mesa. E ela estava na hora de almoço, ela ia comer. Foi do almoço? Não, foi à noite. Ela ficou à tarde só, eu estava ocupada trabalhando e ela ficou só. Chegou só que eu falo, eu aqui atendendo e ela na sala ali, seguindo a vida dela. Chegou à noite, na hora de jantar, o prato estava na mesa, estava eu, meu marido, meu filho e ela sentados para jantar. E ela começou a conversar. E a gente comendo, e ela conversando. Ela conversou, falou. Aí ela terminou de falar, depois que ela falou muito, ela falou assim, eu nem quero jantar, eu não tô com fome, né? Ela já tinha comido um pouquinho, não tô com fome. E aí naquela cena, foi claro pra mim o que estava acontecendo. Aquela sensação de estar com a gente, de falar ser ouvida, satisfez uma necessidade dela. Ela teria comido muito mais se a gente não tivesse na companhia dela ali, se a gente não tivesse ouvindo o que ela estava falando. Ela teria comido. Por quê? Porque ela teve um dia onde ela ficou um período sozinha, então ela sentiu falta. E aí, aquela sensação de solidão que ela sentiu, ela iria satisfazer comendo além do que o suficiente, do que a fome física dela. É isso que acontece com a gente, é isso que acontece com você. Mas como ela estava ali e nós estávamos presentes para ela, ouvindo ela, acolhendo ali a demanda emocional dela, ela comeu o suficiente e parou. E eu achei incrível. Ela falou assim, não tô com fome mais, não, já passou, já tô bem. Terminamos de jantar e saímos. Percebe, mulher, como que isso acontece? Avalia aí. Você tá sentindo solidão? Quando você está se sentindo solidão, você come mais? Então, essa é a segunda fome que eu trouxe para você. Percebe? Se você, Suane, fome de solidão, anota, porque só depois que você tem clareza do que é que está acontecendo, você consegue usar as ferramentas certas. Porque não é a comida que vai satisfazer a fome de solidão, não é a comida que vai satisfazer a fome de afeto. Só que você vai precisar usar a sua capacidade de usar as ferramentas para poder dar para o seu cérebro isso. Porque do contrário, ele vai buscar na comida. Por quê? Porque a comida dá prazer, porque a comida está disponível, porque a comida, quando você come, ela muda o seu estado rapidamente. Só que com isso, você segue engordando 5, 10, 15, 20, 30 quilos ou mais. E tendo todos os prejuízos emocionais e físicos por estar se sentindo acima do peso, por estar gorda. E eu sei que você quer mudar essa realidade. A primeira fome foi a fome de afeto.
Fome de afeto. Vamos para a próxima fome? Então, a próxima fome é a fome de conforto. Isso, fome de conforto. Como que essa fome acontece? Então, vamos lá. Imagina que você teve um dia difícil, né? Como que essa fome aparece? Vamos lá. Imagina, mulher, que você teve um dia difícil. Suane, como assim um dia difícil? Lá no seu trabalho, você teve que ter uma conversa com o seu chefe. O seu chefe, por exemplo, te cobrou um prazo. Gente, todos temos dias difíceis. Lidar, por exemplo, com o mercado de trabalho não é fácil. Você tem metas a bater. Você tem colegas para conseguir gerenciar, para conseguir se relacionar. E aí você teve um dia difícil. Você teve lá um problema com o seu chefe. E aí você chega em casa, pau da vida, estressada, né? Um dia difícil, lidando ali com emoções. A fome de conforto aparece muitas vezes nesse momento. Ou então, você e o seu marido estão aí tentando resolver algo, decidir algo. Nem precisa ser algo grandioso. Você tá tendo dificuldade com o seu marido. Dificuldade de chegar numa conclusão, você pensa de um jeito, ele pensa de outro, e você tá aí tentando resolver essa situação, tentando encontrar um meio termo ou não, enfim, você tá vivendo um momento de conflito aí no seu casamento. Muitas vezes, o seu cérebro, por estar experimentando essa dinâmica aí, busca na comida o conforto. Ou então, vamos lá, você teve uma semana daquela, não foi algo assim que foi conflito ou discussão, não. Mas você teve uma semana onde você foi lá e fez o que tinha que fazer, você ficou ali, né, fazendo o que tinha que fazer. Chegou o final de semana, muitas mulheres falam isso pra mim assim, Suane, de segunda a sexta, beleza, sigo dieta, consigo, né, maravilhoso. Chegou sexta-feira, parece que desanda o trem todo. Tô te contando aqui que pode ser que a sua fome seja uma fome de conforto. Por quê? Porque você fez ali de segunda a sexta-feira, acorda, cuida da casa, cuida dos meninos, vai pro trabalho, atende seus clientes, meta, venda. Você teve uma semana, chegou sexta-feira, o seu cérebro fala assim, hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Quem é que fala hoje eu mereço? Quem é que fala assim, hoje eu mereço isso, esse pedacinho disso, eu mereço comer um pouco mais, hoje eu mereço sair com as minhas amigas e comer o petit gâteau. Não, 2. Hoje eu mereço 2. Hoje eu mereço uma bola a mais de sorvete. Eu mereço a pizza, o refrigerante, o sorvete, a trufa. Hoje eu mereço, porque a minha semana foi a semana. Quem é que faz isso? Quem é que experimenta isso? Isso é a fome de conforto. Quando o seu cérebro fala assim, hoje eu mereço, e você vai lá e come, quando o seu cérebro fala assim, hoje eu mereço, é que ele está querendo prazer. E quando você come, você atende isso, você sente isso, porque o seu cérebro libera o transmissor de prazer, você come tudo isso aí que eu contei, você sente essa sensação de prazer momentânea. Suane, é errado? Suane, é errado sexta-feira. Eu me permiti comer mais? Eu me permiti comer aquilo que eu gosto? No final de semana, por exemplo? Não é errado. Você é livre. Mulher, você pode comer tudo. Você é livre para comer tudo que você quiser. Agora, se você está num processo de emagrecimento, a quantidade importa. Eu não posso falar para você assim, olha, come tudo que você vai emagrecer. Não, as quantidades importam. Então, um pedaço de pizza, por exemplo, não vai comprometer o seu processo de emagrecimento. Te garanto isso. Você consegue emagrecer comendo o que você gosta. O que eu trabalho aqui não é extremismo.
tomar o que você quer tomar, comer o que você quer comer, não atrapalha o seu processo de emagrecimento. O que atrapalha é quando você ouve o seu cérebro que está querendo prazer e a única forma de você dar para ele a sensação de prazer é através da comida. Quando a comida é o único caminho que você conhece para ter alívio emocional, aí sim, isso é o que atrapalha o seu processo de emagrecimento. Não é aquele pedacinho, não é. Isso não compromete. O que compromete é quando a comida é o único caminho que você conhece para lidar com as suas emoções. E é por isso, sim, né? Qual é a prova de que isso está acontecendo no seu caso, mulher? É que você está 5, 10, 20, 30 quilos acima do peso. Se você está 5, 10, 20, 30 quilos acima do peso que você quer estar, isso é um indicativo. Isso está mostrando para você que comer está sendo a única fonte de alívio emocional. Então esse hoje eu mereço tá sendo pra você a única forma. Só que você merece. Você merece comer a pizza que você gosta? Merece. Você merece comer o chocolate que você gosta? Merece. Mas você merece muitas outras coisas que não é só comida. O seu emocional tá te contando que você tá lidando com coisas aí desconfortáveis, estressantes, que estão te desgastando, que você está talvez assumindo mais responsabilidades do que você dá conta neste momento, que você vai precisar delegar algumas tarefas. O seu cérebro está te contando isso através de eu mereço. E eu mereço é aquela comida lá, aquela que eu gosto, aquela que desperta muita sensação de prazer. Pois é. E com isso, você está engordando cada vez mais. Quer mudar isso? Quer fazer diferente? Então toma consciência. É fome de conforto? Você tá vivendo uma fase da sua vida muito desafiadora. E às vezes a gente vai emendando as fases, né? Suane, tudo isso aí tá acontecendo. Pois é. Tá vendo como que você precisa de um acompanhamento? Tá vendo como que você precisa de ferramentas? Porque se você tá sentindo fome de afeto, se você está sentindo fome de solidão, se você está sentindo fome de conforto, não é seguir a dieta, não é saber o que comer que vai fazer você emagrecer para sempre. Não é. Não é você matricular na academia que vai fazer você emagrecer para sempre. Não é. A parte emocional, ela precisa ser ouvida. A fome emocional é uma mensagem. É uma mensagem para você arrumar a sua vida de dentro para fora, é você passar a se cuidar de dentro para fora. Aí sim, o emagrecimento sustentável, definitivo, vai acontecer. Trabalhando a parte emocional. Do contrário, mulher, não vai. Se desse certo, você já tinha atingido seu objetivo, né? Você já tá aí querendo emagrecer há anos. Você já tentou. E você não conseguiu. Não é por falta de força de vontade. É porque você não sabe algumas coisas. Você não tem ferramentas internas para fazer algo dentro de você, para você conseguir dizer não para certos alimentos, para você conseguir dizer sim para certos comportamentos. Você não sabe fazer. E é por isso que você emagrece e volta a engordar. Mas o bom é que dá para aprender. Você é capaz de aprender. Você é capaz de mudar a sua história. Confia. Pega aqui na minha mão essa live. Eu vou fazer mais lives. Vou fazer uma série de lives aqui com você dentro desse mês de março para te falar das fomes. E depois dessas lives eu vou fazer com você um direcionamento. Vou te ensinar ferramentas. Ferramentas para, na hora que a fome for de solidão, você saber o que fazer. Na hora que a fome for de afeto, você saber o que fazer. Você tem que saber. Senão, não vai rolar emagrecimento definitivo. Vamos para a próxima fome? E a última dessa live que eu trouxe para vocês. Agora é a fome de validação. Mulher, entende uma coisa aqui, fica aqui comigo. Essa fome de validação
Ó, fome de validação. É uma fome mais sutil, de você perceber. A fome de afeto é mais fácil, a fome de solidão é mais fácil, a fome de conforto, né, é mais fácil. Mas essa de validação, ela exige de você um pouco mais de atenção, porque ela é uma fome mais sutil. Essa fome está ligada a uma necessidade de validação realmente, de reconhecimento, de aceitação. Como que isso acontece? Aí, vê aí se isso acontece com você. Você é aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Você não consegue não agradar. E aí, por exemplo, você é uma pessoa que cozinha bem e você fica fazendo, né? Você é a mulher da comida, a que faz os pratos mais gostosos. Todo mundo fala pra você bem assim: mulher, sua comida é a melhor. O seu doce é o melhor. Seu bolo de cenoura, faz pra nós. Faz porque assim é tão bom. Você aprendeu que cozinhar, que fazer certas coisas de comida, quando você faz e você agrada as pessoas, você recebe um olhar de aprovação. Você recebe um reconhecimento. Sabe aquela pessoa que faz a comida e fica esperando que as pessoas elogiem? Que as pessoas falam bem assim: ai, menina, mas você cozinha bem demais. Que delícia! E com isso, você segue fazendo cada vez mais comidas, né, gordurosas, comidas ricas em açúcar. Você segue fazendo isso dia a dia. Porque quando você faz a comida, o seu marido elogia. Ele come e fala: gente, mas a sua comida é maravilhosa, mulher. Que delícia! Eu amo o seu arroz, eu amo o seu feijão, eu amo a feijoada que você faz. Que delícia! E aí o seu marido te elogia. E aí os seus filhos te elogiam. E aí você fica toda emocionalmente satisfeita com isso, e aí você cozinha ainda mais. Aí, ao invés de você fazer ali uma alimentação mais nutritiva, mais leve, e vez ou outra encaixar essas comidas mais, vou usar a expressão, mais gordas, né? Você não consegue. Por quê? Porque você busca inconscientemente uma validação, um elogio, uma aceitação. E você encontrou isso sendo a mulher que cozinha, a mulher que é boa em fazer. E aí? Ou não, Suane, eu não sou boa de cozinhar, tudo bem, mas vê aí se você é aquela pessoa que não consegue dizer não quando alguém te oferece alguma coisa. Alguém te oferece, exemplo, ontem eu tava numa reunião e o meu filho, o avô dele leva pra reunião bala. Então, os avós levam bala pra reunião. Eu não tenho mais bala na minha bolsa. Mulher, eu chupava bala de um tanto. Eu amava uma bala. Que assim, era demais. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava no caixa de uma padaria. Então, imagina, eu ficava lá 5 horas, 8 horas. Eu ficava ali. E o caixa tinha as balas embaixo. Eu chupava bala o dia todo. Enquanto eu tava lá, eu chupava bala. Então, a bala é algo que tem afeto pra mim. Lembra que eu contei aqui da primeira fome? Ela tem um registro. Durante muitos anos da minha vida eu chupei bala. E ela desperta sensações de bala de iogurte. Isso aí, você lembra, né? Ela desperta muitas sensações em mim. Ela me leva para momentos da minha vida muito prazeroso, da minha infância, com amizades. Então, quando eu chupo essas balas, minha boca, olha pra você ver como é que é isso, mulher. Olha aqui, acontecendo ao vivo. Eu falei da bala e tem aqui na live uma querida que viveu muito comigo, que na nossa infância a gente viveu muita parte dela juntos. Olha o que aconteceu aqui comigo. Eu quero que você tá aqui comigo, você vai entender como que funciona o cérebro. Eu falei da bala, né? Comecei a contar a história da bala,
porque eu vou contar sobre o que aconteceu ontem na reunião. Essa amiga querida acabou de colocar aqui bala de iogurte. E aí eu lembrei da bala de iogurte, porque nós tem uma história com a bala de iogurte. A minha boca salivou. A minha boca encheu de água aqui agora. É porque eu tô morrendo de vontade de comer uma bala de iogurte? É porque a bala de iogurte... Eu tô com fome? De maneira alguma. É porque a bala de iogurte tem na minha história um registro. Tem afeto envolvido com a bala de iogurte. Quando a gente chupava a bala de iogurte, a gente tinha uma experiência. E o cérebro quer voltar lá naquela experiência. Só que hoje eu posso ter aquela experiência de outras formas, que não comendo um saco de bala de iogurte. Você tá entendendo? Mas se você não tem clareza, se você não tem conhecimento, você se deixa ir. Aí você vai lá e compra um saco da bala de iogurte e chupa o saco todo. E o cérebro é tão danado que aí no outro dia você quer comprar de novo. É desse jeito que acontece. Aí você compra de novo a bala, ou o que quer que seja aí na sua história. Aí no outro final de semana você quer de novo. E aí você entra num ciclo, porque você não tem autoconhecimento, você não sabe. E tudo isso por quê? Porque o seu cérebro quer viver uma experiência. Voltando na história lá da bala ontem. Aí o meu filho, ele pegou as 2 balas que ele ganhou lá e ele deu uma pra mim. E eu falei assim, filho, não, obrigado, não quero. Ele falou, mãe, toma. Eu falei, não, meu filho, eu não quero. Eu disse não pra ele. E eu vi que aquilo, ele tava querendo me agradar, né? Eu tô falando com você aqui agora sobre aceitação, sobre validação. É uma fome. Eu falei assim, não, filho, dá pra irmã ir do lado, porque ela gosta, ela quer. De vez em quando ela pede pra nós, se a gente tem uma balinha. Só que eu não carrego mais balas, já há muitos anos. Porque eu mudei a minha mente, eu mudei os meus sentimentos, eu mudei os meus comportamentos, né? Então, vez ou outra eu chupo, mas naquele momento eu não queria. E eu disse pra ele, não, filho, não, muito obrigada. Aí ele falou assim, mãe, então guarda, quando você quiser, você chupa. Porque ele sabe que pra ele não era uma questão eu aceitar ou não a bala. Ele entende já, né? Mas aí, o que eu tô querendo trazer pra você? Eu rejeitei, eu disse não pra aquela bala naquele momento. Porque tudo bem. Porque tudo bem meu filho ver que eu não comi a bala que ele deu. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Que alguém oferece algo e ela come, mesmo sem querer. Mesmo sem aquilo ser coerente com o momento. A pessoa come só para deixar o outro confortável, para o outro ver que, obrigada, viu, delícia, eu aceito, eu valido, né? Eu não quero que o outro sinta desconforto por eu não comer. Tá conseguindo entender? Essa fome é uma fome mais sutil. Você precisa perceber aí. Se você, mulher, consegue dizer não, por exemplo, para as pessoas que te dão comida, te dão coisas que não faz sentido você comer. Entendeu? Por quê? Porque você não quer naquele momento, porque não está de acordo com a dieta que você está seguindo. Entendeu? Então, percebe aí. Teve uma cliente minha que falou isso para mim, Suane, para mim a parte mais difícil é os finais de semana, porque eu vou almoçar na casa da minha sogra. E aí a minha sogra faz aquele monte de comida deliciosa e tal. Tem coisas que eu nem gosto, mas parece que eu tenho a obrigação de comer. Não é que, ela não disse que parece que ela tem a obrigação de comer. Ela falou assim, eu como pra agradar a minha sogra, pra ela não ficar chateada. Tipo assim, uai, você não gostou da minha comida? Como assim? Você comia até esses dias e agora você não come mais? E aí é trabalho. E aí, né, qual é o processo? É você começar a perceber que você tá com uma necessidade tão grande de ser aceita, de ser validada, de receber um joinha, que você tá comendo alimentos em quantidades desnecessárias para que o outro não fique achando que você não comeu, que você disse não para a comida dele, e ele vai se ofender. E ele vai ficar desconfortável com aquela sensação. Tá vendo que é emocional? Você consegue perceber
que não é sobre a comida, é que dentro de você tem questões de carência emocional. Você acha que você não pode falar não para a comida da sua sogra, para a comida do seu namorado, do seu marido. Você acha que você não pode falar, porque se você falar, ele vai achar ruim, ele vai achar que você não quer, não gosta, e aquilo vai... Ei, isso é emocional. Você é livre. Você é livre. Você criou histórias na sua cabeça. E aí, por isso, você fica buscando aprovação, ou cozinhando, sendo a cozinheira, ou fazendo para as pessoas, ou comendo todo dia comidas fora, porque quando você come é o único momento que alguém te elogia, ou quando você diz sim para a comida dos outros, para coisas que você recebe, porque você tem medo do olhar do outro, porque você tem medo de desagradar o outro, de não ser aceita, vai que o outro fica ofendido. Isso é emocional. E aí, por causa disso, você segue engordando cada vez mais longe do que você quer. Deixa eu ler aqui que tem uma mensagem aqui. Ontem ganhei um pacote de 500 gramas de bala de chocolate com caramelo que marcou minha adolescência. Na época era fome de afeto e conforto. Depois a bala passou a ser um sinal de liberdade. Olha que maravilha aí, tá vendo? É bem isso mesmo. Muito bem. Tá vendo, gente, como que tem alimentos que marcam a nossa história? E é errado comer a bala de caramelo? Não, mas tem que comer com consciência. Não precisa comer um pacote de 500 gramas, né? Para poder se sentir. Eu vou falar também aqui, Pamela, não hoje, eu vou falar em alguma das próximas lives, eu vou falar sobre fome de liberdade. Também tem essa fome, sabia? Já que agora eu sou livre, eu como o que eu quiser. Também é emocional. Não estou dizendo que esse é o ponto aqui da sua mensagem. É só que você colocou e aí eu lembrei. Porque às vezes a gente está comendo achando que é por uma coisa e é emocional. E comprometendo o emagrecimento. Certo, mulheres? Então é isso. Ó, trouxe para vocês fomes que vêm da carência emocional. A fome de afeto, a fome de solidão, a fome de conforto, a fome de validação. E todas essas fomes, tem algum errado? A fome emocional é um problema, Suane? Não. A fome emocional é uma mensagem. É uma mensagem, mulher. E você precisa receber a mensagem. Porque ela está contando para você, para mim, que tem necessidades humanas que não estão sendo atendidas. Necessidade de afeto, necessidade de presença, necessidade de descanso, necessidade de reconhecimento. Ter essas necessidades é humanas. Você consegue ser magra tendo essas necessidades. O que acontece é se a única forma que você sabe para lidar com isso é comendo. Aí você nunca vai ser magra. Aí você nunca vai estar com o peso que você quer. Porque você não sabe lidar com isso, que é normal, que é natural, que é humano, de uma forma saudável. E é isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero te ajudar. Todas essas fomes, elas não nasceram ontem. Elas não nasceram ano passado, 2025. Todas essas fomes nasceram em algum momento da sua história. Quando você, mulher, aprendeu que você talvez não podia chorar, que você não podia pedir colo, que você não podia confiar nas pessoas, porque quando você confiava nas pessoas, você se frustrava. Então, em algum momento da sua história você experimentou isso, de diversas formas diferentes. E com isso, o seu cérebro aprendeu uma forma de você se virar sozinha. Como? Comendo. Ele encontrou o alívio na comida. Então percebe que não adianta você só seguir uma dieta, você saber o que comer, você saber que atividade física faz bem, não adianta. Porque a comida, ela tem um lugar na sua vida. A comida tem uma mensagem. Ela alivia para você sensações, ela desperta em você sensações, ela tá ligada com a sua história. Contei para vocês aqui agora, ao vivo,
um pouco da minha história, tem memória envolvida. E aí, por querer resgatar essa memória, você fica comendo, tentando voltar lá pro passado. E quando a gente entende isso, mulher, quando você entende isso, o seu jogo muda. Sabe por que muda? Porque você para de falar que você não emagrece, que você não tem força de vontade, porque você não tem jeito. Você para de se culpar, de se julgar, de se criticar. Você passa a compreender, você passa a se ouvir, a se compreender. E é exatamente isso que eu trabalho com as mulheres. Eu apoio e ajudo as mulheres a emagrecer de dentro para fora. Nas próximas semanas, eu vou trazer mais lives dentro desse mês aqui de março. Eu vou trazer mais lives trazendo essas fomes para você ir identificando, anotando aí. Pegou o papel e a caneta? Viu qual dessas de hoje tá aí? Ou nenhuma, Suane? Só você sabe. Anota aí. Porque no final das lives, lá no final do mês de março, eu vou te ensinar através de um desafio, ferramentas para você poder mudar essa relação com a comida. Para você conseguir sentir o que você precisa sentir e você atuar na fome emocional. Porque até você conseguir fazer isso, você não vai conseguir emagrecer. Ou você pode até emagrecer, mas você vai voltar a engordar. Você precisa aprender quais são as suas fomes emocionais. Você precisa aprender a atender a sua necessidade humana, natural, de forma saudável, sem comprometer o seu emagrecimento. E você precisa aprender a dizer não para certos alimentos. Tá vendo que não é uma coisa só? É um combo. Você precisa aprender várias coisas. E eu posso te ajudar. O emagrecimento começa de dentro para fora. Não no prato. Combinado, mulheres? E aí, fez sentido para vocês? Para você, mulher que tá aqui ao vivo junto comigo? Fez sentido? De todas essas fomes, qual foi a fome que parece que conversou mais com você? Você fala, Suane, parece que é essa aqui que está acontecendo nesse momento e atrapalhando o meu processo de emagrecimento. Compartilha comigo. Se você não compartilhar agora, pode mandar uma mensagem para mim lá no meu direct, porque eu vou amar saber o que é que está acontecendo aí com você. Combinado? E se organiza para assistir as próximas lives, onde eu vou trazer novas fomes emocionais. Se você não está no grupo do WhatsApp, o desafio que eu vou fazer, ele vai ser no grupo do WhatsApp. Eita, falei demais, ó. Bebi. Melhorou. O desafio que eu vou fazer, mulher, não é aqui no Instagram. É no grupo de WhatsApp. Então, se você não tá lá ainda no grupo, me manda uma mensagem que eu te coloco no grupo, combinado? É lá que eu vou ensinar as ferramentas e vou guiar você nesse processo. Um beijo, muito obrigada para você que esteve aqui ao vivo junto comigo e até a próxima.